Aloha, galera! Salve, salve! Chegando com novidade aqui no canal do Surf 360. Anotem esse dia no calendário, viu? Ó, sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, às vésperas do início da etapa na Gold Coast, parada do circuito mundial dessa temporada, e a WSL resolveu pegar todo mundo de surpresa, já anunciando mudanças e grandes novidades, alterações para o calendário de 2026. Esse é o nosso papo a partir de agora no vídeo novo do Surf 360. Já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, importantíssimo, assim o nosso vídeo vai chegando também para mais gente aqui pelo YouTube. Pode compartilhar com toda a galera, sempre também lá no Instagram, @surf360 _. E claro que eu, Maurício Ferreira, não estou sozinho por aqui para falar de todas essas mudanças. E olha, quem não gostou é simplesmente maluco, viu? Já vou deixar minha opinião por aqui, mas já vou colocar na conversa também meu bom e velho parceiro Thiago Blum, que está chegando na área para me ajudar a destrinchar tudo isso. Tudo bem, Blum? Um abraço. Fala mal, pessoal ligado no canal. Pois é, caiu como uma bomba, né? A gente pode falar muita coisa da WSL, tem muita gente que critica a WSL, mas a gente não pode dizer que eles não nos surpreendem, né? E dessa vez, a gente não conversou ainda, muitas vezes a gente conversa antes dos vídeos, dessa vez a gente não conversou, então a gente não sabe a opinião direitinho de cada um, mas como você falou, eu acho difícil alguém não ter gostado dessas mudanças todas que a WSL trouxe, por quê? Há alguns anos, né, 5 anos, esse é o 5º ano seguido de formato que a WSL criou lá em 2021. Muito se falou sobre o Finals, tinha gente que não gostava. Muito se falou sobre Pipeline deixar de ser o fim da temporada para ser o começo, e agora volta a ser o final. Então são muitas coisas legais, como você falou, e eu acredito que a grande maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, a gente pede opinião aqui, pode mandar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, mas eu acredito que a galera vai aprovar esse formato da WSL, que volta aí uns anos, sem finals, com pipeline no final, com outras mudanças que a gente vai falar durante esse vídeo. Então, me pegou de surpresa e eu tô contente, mas eu gostei bastante. Bom, vamos lá então, vamos começar a destrinchar. E você disse bem, né, Blum? Contando com a participação de quem nos segue aqui pelo YouTube do Surf 360, podem bombardear aqui os nossos comentários. Deixa a sua opinião por aqui, a gente quer ouvir também o que todo mundo achou dessa decisão. Para quem ainda não viu nada, calma que a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, né, Blum? São várias mudanças e talvez então a gente possa começar com as duas principais. Não teremos nenhuma etapa nova na temporada de 2026. Serão os mesmos 12 eventos que nós teremos nesse ano de 2025. O que mudou foi o formato, e a gente já vai explicar tudo isso. A extinção do WSL Finals, então não haverá mais aquele evento em um único dia, com os 5 melhores homens e as 5 melhores mulheres para a definição do campeão mundial. Mudança no calendário, vamos lá, né? A gente vai tentar colocar aqui numa ordem cronológica na medida do possível. Janeiro, fevereiro e março sem competição do circuito mundial. Então vai demorar mais um pouquinho agora para os melhores do mundo entrarem em ação. O calendário começará em abril com a perna australiana e os mesmos 3 eventos que teremos já em 2025, só uma mudança na ordem. Abre com Bells, depois Margarete e depois a Gold Coast com Snapper Rocks. Então, a perna australiana abrindo o calendário. A gente vai passar todas as etapas certinho, né? E essa ordem, mas vamos começar pelas principais mudanças, então, né, Blum? Essa de que o calendário em 2026 vai começar a partir de abril, terminará em dezembro, não mais com WSL Finals e Pipeline voltando a definir o campeão mundial, Blum. Exatamente, exatamente. Lembra num vídeo anterior, eu não sei se foi na prévia de Bells ou na final de Bells, que eu disse que muita coisa pode acontecer, mas pode ter certeza que Bells recebe a etapa na Páscoa. Isso o resto está mantido. E eles mantiveram porque isso aí é uma tradição. Já são 50 anos de circuito mundial, né? Então a WSL coloca essas mudanças como uma nova era. Essa nova era retorna uns anos atrás, umas temporadas atrás, quando o circuito começava com uma tríplice coroa australiana, que não existia um prêmio. Esse ano de 2025 está rolando esse prêmio da tríplice coroa, um prêmio paralelo de um dos patrocinadores do circuito.
Mas era comum a gente ver o circuito começar na Austrália e depois se desenrolar até chegar a Pipeline, e também com os pontos corridos, como a gente diz, né? Antigamente era quem fazia mais pontos no maior número, somando as etapas, como acontece na Fórmula 1, por exemplo, era sair o campeão sempre em Pipeline. Se esperava muito chegar em Pipeline. E além disso, a etapa de Pipeline, que é o maior palco do surf mundial, principalmente de competição, mas no surf de uma maneira geral, é ali que as coisas acontecem, sempre houve um desejo, uma honraria, né, de ser campeão do Pipe Masters. E era chamado de Pipe Masters, o cara é o novo Pipe Master. E isso também volta agora. A gente vai explicar nesse vídeo também que mesmo quem não vai disputar o título do circuito mundial, não vai ser campeão mundial, vai ter a oportunidade de disputar e ser campeão do Pipe Masters, mesmo tendo um mini corte. Esse é uma outra diferença. Não tem aquele corte de meio de temporada. Vai ter um micro corte, que a gente vai explicar já já. Menos importante, mas mesmo quem tiver esse fora desse corte, mini corte, vai poder disputar a etapa mais importante, mais glamurosa, mais legal para assistir também, que é a etapa de Pipeline. Bom, vamos lá. Então a gente passa agora como é que ficou o calendário para 2026. Lembrando que ainda não temos as datas definidas, né? O período ali da janela de competição. E isso será anunciado pela WSL posteriormente. Oi, Bruno, desculpa. Só Bells, que é na Páscoa. Se procura aí no seu calendário, quando é a Páscoa de 26 é onde vai começar o campeonato. É a única certeza que nós temos, então, para a próxima temporada. Então, vamos lá. Abrindo o CT do próximo ano, Bells, na Páscoa, aí depois Margaret River e Gold Coast. São as 3 etapas, mais uma vez, da perna australiana. A quarta parada é o Salvador. Teremos uma antecipação, então, da etapa brasileira, que vai ser o 5º evento, Saquarema, no Rio de Janeiro, né? Saquarema mantida entre as etapas ali do circuito mundial como o 5º evento da próxima temporada. Do Brasil, os surfistas viajam à África do Sul para a etapa de J-Bay. Na sequência, Tiahupo no Tahiti como 7º evento. Fiji, 8ª parada do calendário. E aí a gente chega no 9º evento, que será em Trestles, na Califórnia, palco dos últimos 4 WSL Finals. 4 WSL Finals, então Trestles seguindo também no calendário. E é justamente, Blum, nessa 9ª etapa que nós temos esse mini corte, como você destacou. Vamos lá. Serão 36 homens no masculino no início de temporada e já haverá, como a gente já disse aqui em outros vídeos do canal, um acréscimo de mulheres passando a 24 a partir de 2026. Então, 36 homens e 24 mulheres. Quando essa etapa de Trestles, a 9ª do calendário de 2026, chegar ao fim, aí nós teremos essa espécie de mini corte, que já vai definir quem segue na disputa pelo título mundial e quem fica pelo caminho. Então, isso tá igual que era, né? Isso. Quem chegar ali os primeiros continuam, é a mesma coisa. Isso. Já haverá essa definição de você segue na luta pelo título mundial e você não está mais brigando por essa conquista. Então, dos 36 homens, os 24 melhores seguem ainda para a disputa de mais 3 etapas. E calma aí que a gente já vai explicar. Das 24 mulheres, 16 seguirão ainda nessa batalha pelo título mundial. Vamos lá, 9 etapas, depois de Trestles, então, esse mini corte. Das 9, vão valer os 7 melhores resultados. Então, 7 resultados para definição de quem segue ainda para a sequência da temporada. É sempre importante lembrar, e algo que o Blum disse muito bem, o 25º, 26º, 27º, volta depois, nessa última etapa de Pipeline, praticamente como um prêmio de consolação, podendo ser Pipe Masters, mas já fora da briga pelo título. Então, os 36 homens e as 24 mulheres estarão em Pipeline, mas nem todos, né, já por esse mini corte na briga pelo título. E aí a gente vai para a sequência, então, para continuar explicando aqui como funcionam as etapas 10 e 11, colocadas ali pela WSL, chegada no Pipe Masters. Então, teremos etapa 10 com 24 homens e 16 mulheres,
Abu Dhabi, a piscina de ondas de Abu Dhabi mantida no calendário, e Peniche, Portugal. São mais 2 etapas. E aí, meu caro Thiago Blum, vamos então à pipeline no Hawaii para a definição desse título mundial com alguns privilégios. O ranking vai determinar muita coisa. Não haverá mais aquela questão do WSL Finals, ou enfrentamento ali mata-mata, mas vai ser importante o ranking até essa etapa de pipeline, porque a WSL colocou alguns privilégios ali para os melhores classificados, né? Exato. Vamos explicar direitinho. Então, repetindo o que você falou. Primeira parte do campeonato. 9 etapas valem as 7 melhores marcas, os 7 melhores resultados. Quem continua na briga pelo título leva esses 7 resultados e tem mais 3 etapas: Abu Dhabi, Peniche e Pipeline. Um parênteses, as etapas todas não tem mais outra coisa que a WSL vai abolir: os rounds não eliminatórios, os chamados rounds no losers. Isso não terá mais, né? Todo campeonato agora, se o cara estrear e perder, tchau e benção, não disputa mais, não tem aquela repescagem, não vai ter isso. Mas é só um parênteses. Voltando a essa segunda parte do campeonato. Quem segue para essa segunda parte, somando as 9 primeiras etapas, com os 7 resultados, mais 3 eventos depois, vai competir 12 etapas. Leva esses 7 resultados e desses 3 eventos posteriores, pode pegar mais 2 resultados. Para a disputa do título, para o ranking final, cada atleta que disputa a corrida pelo título, esses 24 homens e 16 mulheres, vão somar 9 resultados. Aqueles 7 da primeira parte, que leva para a segunda parte, e 2 dos 3 melhores desempenhos, das 3 melhores performances nesses 3 eventos. Muito importante. Para o campeão mundial é isso, vale 9 de 12. Isso, 9 de 12. Muito importante, também uma outra novidade. Pipeline vai valer 15 mil pontos. Todas as etapas valem 10 mil. Pipeline vai valer 1,5 a mais. Então, para quem está brigando pelo título, essa foi uma decisão, acho que muito legal da WSL. Poderia até ser uma pontuação dobrada, mas eles usaram 1,5, porque vai levar mais competitividade, mais chances para a última etapa. Às vezes o cara está ali, pode chegar em quinto, sexto, mas uma soma ganhando o título, ele pode ganhar o campeonato também, né? Então, vai abrir um leque ainda maior de competição na etapa final. Então, além de que quem está fora da disputa pelo título pode bagunçar a vida de quem está brigando pelo título, já que veio, né, com esse privilégio, com essa oportunidade que você falou. Então, abre uma série de questões ali muito interessantes para essa etapa de pipeline, né? Todo mundo é louco para ganhar. Eu cresci vendo a galera falando, pô, Tom Carroll é Pipe Masters, Gary Elkerton é Pipe Masters. O Medina, quando ganhou 14, ainda tinha essa coisa, ele ganhou o campeonato, mas não ganhou o Pipe Masters porque ele perdeu para o Julian Wilson ao final. O Julian tinha um Pipe Masters e o Medina não tinha. O Medina foi ganhar depois, né? O primeiro brasileiro que ganhou em pipeline foi o Adriano, demorou também para ganhar. Então, tem essa questão, e tem a questão dos 15 mil pontos que eu achei muito interessante. Uhum. Então, como eu falei nesse começo de vídeo, a WSL me surpreendeu positivamente, com coisas legais que vão deixar o campeonato ainda mais interessante. O que não foi falado ainda, Mal, como vai ser a divisão de acesso, né? Hoje temos 3 divisões: as regionais, que é uma divisão mais baixa, o Challenger Series, que vem de quem se classifica desses regionais e de quem é desclassificado do CT, se juntam para conseguir as vagas para o ano seguinte. O campeonato, como você falou, o Tour do ano que vem vai de abril até dezembro. Onde que eles vão encaixar a galera que precisa se reclassificar? Isso a WSL ainda não informou. A gente tem algumas ideias aqui, mas é tudo suposição, né? Então, vai ser no começo de 2027 para o pessoal se reclassificar para o ranking de 27. Eles vão encaixar outras etapas em períodos diferentes? Não sabemos ainda. Não sabemos também se vai ser mantida essa questão de regional, challenger e CT. Ou se eles vão voltar atrás também e, de repente, fazer um QS mundial, como era feito antigamente, antes da criação do novo formato.
Não, isso eles explicaram no Ah, e-mail, tá? explicaram? Desculpa, o Vai lá. caminho, né, para buscar uma vaga no circuito mundial. Inclusive, eu estou aqui nesse parágrafo agora, né? Boa. Ele segue nesses três níveis: uma Tá. série qualificatória regional, que é o que a gente tem hoje do WQS, Uhum. indo até a disputa do Challenger Series. Então, isso a WSL já Tá. confirmou, né, que seguirá nesse formato de três Tá. divisões, Desculpa, então, mas eu tava. as competições especificamente, né? Como é que vai funcionar esse caminho? Isso eles só vão divulgar nos próximos meses. É interessante saber, porque esse ano para 2026, esse processo está desenrolando. Por exemplo, o circuito aqui da América do Sul já teve 2 etapas, 2 QS 6.000, né, Saquarema e Maresias, que já estão valendo pontos para o próximo Challenger, que é o Challenger 25-26, né? Sim. Então, é importante saber como é que vai desenrolar. Acredito também, Mal, que os próprios atletas devem ter gostado. Espero e acredito que tenha existido uma conversa da Liga com Uhum. os atletas também sobre isso. Não acho que seja uma decisão unilateral da Liga, e eu acredito que os atletas tenham gostado, porque essa pressão do corte, e tudo bem, vai existir em 9 etapas, né? 9 das 12 etapas, vai existir essa pressão do corte ainda. Mas como já aconteceu agora em 25, já aumentou o número Uhum. de etapas, e isso vai aumentar ainda mais, é um processo que vai se arrumando, né? E eu acho muito legal, e cabe aqui um elogio à WSL, de novo, muita gente critica a WSL, a gente critica os árbitros, julgamentos, tem muita coisa que, muita gente brava que nos acompanha aqui e coloca comentários reclamando da WSL, mas nesse caso, vale dizer que, na minha opinião, eu gosto quando tem mudanças, que as coisas não são definidas para sempre. Por exemplo, a gente vê muita coisa no futebol, o futebol demora muito para mudar uma regra que é muito simples, que pode melhorar, qualificar ainda mais as competições, né? E eu acho que a WSL tem buscado alternativas para qualificar o seu circuito, principalmente o CT, que é o circuito que define os campeões mundiais, né, irmão? Exatamente. E tem outra coisa, né, Blum, que não foi explicado assim numa frase nesse comunicado da WSL, mas nos leva a crer que entre o 25º e o 36º entre os homens, todos esses vão disputar o Challenger Series na próxima temporada. Ou seja, há uma novidade aí de um aumento de 2 vagas já definitivas para a temporada seguinte, porque hoje nós temos 22 no masculino que se Exato. classificam, né, para a segunda metade do calendário e, consequentemente, já para o circuito mundial da próxima temporada. Com essa Ou, definição de 24 homens que vão seguir para as 2 etapas finais antes do Pipe Masters, então a gente tem esse acréscimo de 2 vagas, né? Isso a WSL não explicou no comunicado, mas como há esse minicote, automaticamente acho que isso determina que do 25º para baixo, todo mundo para o QS da próxima temporada. Entre as mulheres, da 17ª para baixo, todo mundo para o QS e também o restante segue na briga pelo título. foi o que nós entendemos também, a gente até conversou rapidamente antes de gravar esse vídeo. Se os pontos daqueles que não se classificam para a segunda parte, mas que vão disputar a pipeline, se esses pontos da etapa de pipeline poderiam contar para o ranking. A gente acredita que não vai contar, né? É, Realmente seria um bônus, né, para quem disputou as 9 etapas e não se classificou entre os 24 melhores, no caso dos homens e 16 mulheres, seria um bônus participar de pipeline com premiação, né, com uma possibilidade de ganhar um campeonato e disputar uma etapa muito importante. Então a gente acredita que não, esses pontos não vão valer para um outro corte, dizendo, por exemplo, quem vai para o Challenger ou quem não vai, né? Eu acredito que não. eu também, enfim, a gente já compartilhou essa opinião aqui quando conversávamos antes da gravação do vídeo também. Mas é isso, né? Então, claro, a gente espera ainda pela definição do calendário exatamente, datas, né, meses. Claro que dá para a gente projetar alguma coisa já com início em abril e a E é, decisão do Pipe Masters em dezembro. Diga lá, Blum. E tem só mais uma mudança, né? Só para fechar rapidinho. Porque essa questão do Pipe Masters, né? Você ser campeão do Pipe Masters, era uma questão que envolvia ali os direitos, né, desse nome da Vans, tradicional marca de surfwear, de skate e tudo mais. E nessa negociação ficou definida, então, né, que essa propriedade do direito do nome Pipe Masters passa, então,
para o circuito mundial da WSL. Então foi uma conversa, uma reunião, certamente com dinheiro envolvido nessa coisa toda também. Então poderemos dizer que o campeão dessa última etapa do CT em 2026 será um Pipe Masters, porque há essa junção dos direitos, né? Esse evento especificamente que era da Vans, agora passa a ser da WSL, do circuito mundial no ano que vem. Exatamente. Inclusive tem um evento, teve esse evento, normalmente ele continua, que é o evento Vans Pipe Masters. Existia, e era um evento paralelo também que rolava lá em Pipeline. Mas o que eu ia dizer, Mal, é que esse anúncio da WSL antes da etapa da Gold Coast, que temos agora em 2025, Gold Coast e Margaret, a briga para se classificar diretamente para 2026 ainda aumentou. Porque eu acho que tem muito atleta que está fora da linha do corte, fora da bolha do corte, falando assim, cara, não posso perder esse circuito novo, eu tenho que estar aí e tal. Claro, os caras competiram em Pipeline esse ano, competiram em todos esses lugares, tirando a segunda metade, né, principalmente FIDE, que é o Finals desse ano, e no ano que vem já está colocado aí nessa primeira parte. Mas, cara, olha essa sequência. Tudo bem, tem a Tríplice Coroa australiana, das 3 etapas, e tem El Salvador, que todo mundo gosta. Mas, cara, olha essa sequência. Saquarema, J-Bay, Tiahup, Fiji e depois Lower Stressels. Caramba, vai ser animal. Esse circuito tá surreal. Esse ano de 2025 tá bacana também, mas, por exemplo, o Chopo só tá na segunda parte, né? J-Bay só tá na segunda parte. Feed só para os 5 melhores. Então, cara, vai ter muita gente boa. O John acho que já está se arrumando para fazer a malinha dele. Opa, acabou meu ano sabático. O Gabriel já se preparar também já da lesão, chegar com tudo, porque os caras. Será que o tio Kelly, de repente, até o tio Kelly fala assim: me dá uma brechinha aí para competir J-Bait, Tia Rup e Fiji na sequência de convidado, que não vai deixar, né? Então, no feminino, a Stephanie Gilmore, que vai como convidada agora para a etapa na Gold exato. Coast, né, na casa dela, como o calendário na próxima temporada começa com a perna australiana, pode ser um ânimo para a Stephanie também, ó, que está campeã mundial, voltar. Ô, Blum, bom, acho que a gente conseguiu aqui destrinchar na medida do possível, né, todas essas novidades. O pessoal que tiver algum tipo de dúvida, pode escrever para a gente lá pelo Instagram também, o @surf360_. E agora eu vou fazer essa primeiro, tá bom? Vou dar um tempinho para você pensar. Eu vou ranquear no top 3 o que eu mais gostei das mudanças, tá? Tá. Para a próxima temporada. A primeira, o título sendo decidido no Pipe Masters. Concordo. Sendo decidido no Hawaii. Segunda mudança, a extinção desse negócio do corte no meio do calendário, no meio da temporada. Acho que isso vai ajudar mentalmente os atletas para a próxima temporada. Sendo bem sincero, essa era uma opinião minha, não sei o que o Bloom pensa, mas acho que vai ser parecido, de que a gente não gostava disso, porque é uma pressão extra. Então eu gostei desse negócio de você dar mais 2 etapas, né? Os atletas correrem uma parte maior da temporada. Então eu coloco ali como a extinção. A gente fala extinção, haverá o mini corte ali, mas com um tempo maior de competição para os atletas, né? E o top 3, a saída do WSL Finals. Esse é o meu ranqueamento. Não sei se você vai mudar alguma coisa nessa ordem, na sua opinião, Bruno. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou deixar, já que vocês falou do corte, eu vou aproveitar a brecha e não colocar o corte, mas eu vou colocar, primeiro, finais em pipeline, sem dúvida. Tá. E aí, a segunda, cara, final em pipeline. O WSL Finals também, para mim, cumpriu o seu papel. Acho Sim. que é isso. E a terceira, cara, eu vou ser um pouco polêmica, porque eu sou um pouco chato com essa questão. Eu sei que os atletas adoram, mas eu acho uma chatice, cara. Competição na piscina ter sido colocado na segunda parte, com menos gente, vai ser mais curto, vai ser mais rápido, vai passar mais rápido. Eu não gosto. Para mim é exibição, não é competição. Acho. Pode me criticar aí, pode falar, mas eu acho que eu faria um circuito, se fosse possível, fazer um circuito mundial de ondas de piscina. Acho que aí seria legal. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem em vários lugares, Estados Unidos, e tá surgindo um monte de piscina aí, Abu Dhabi. Então eu acho que as finais em pipeline e o WSL Finals cumprindo seu papel, e essa questão da piscina aí para mim, as 3 melhores mudanças.
E acho que isso pode até ter pesado nessa decisão da WSL de no Pipe Masters você colocar os 36 homens e as 24 mulheres, mesmo aqueles que caírem no mini corte, de você dar essa oportunidade de competir no Pipe Masters. Por isso que talvez eles tenham colocado até a etapa na piscina de Abu Dhabi já com essa competição menor em número de atletas, porque a gente até falava isso no começo desse ano, pô, colocaram a piscina de Abu Dhabi na primeira metade do calendário, que é para você dar essa oportunidade para todos os competidores, né? Essa experiência nova, uma competição pela primeira vez no Oriente Médio, esse benefício será dado no Pipe Masters. Acredito que todos prefiram, obviamente, competir em pipeline do que na piscina. E como você falou, essa era novidade. Abu Dhabi estava entrando no circuito, era um lugar novo, uma cidade nova, uma piscina nova. Também cumpriu o seu papel. Eu acho que é isso. Pipeline, pô, não tem comparação, né? E ver o campeonato terminar em pipeline já está passando na minha cabeça o filme de 2019. Pô, Ítalo contra Gabriel, aquela coisa que foi maravilhosa, que ficou para a história, e por conta disso tudo a WSL fez mudanças. E como eu disse mais um pouquinho antes nesse vídeo, fico satisfeito que tenha havido mudanças. Às vezes a gente critica, às vezes a gente não gosta, ou tem que se adaptar, os atletas têm que se adaptar, mas ter mudanças enriquece, valoriza. Acho que é procurar não ser, enfaixar as mãos e falar, pô, é assim, esse é o formato. Uhum. Entendeu? Eu acho que é aí que é a questão que vale destacar para esse ano. Tomara que funcione e tomara, claro, que os brasileiros vão bem aí. E o pessoal está se ralando lá já na Gold Coast para conseguir uma vaguinha já para o ano que vem. Bom, eu quero ver todo mundo que acompanhou esse vídeo aqui deixando a opinião nos comentários também, o que vocês acharam dessas mudanças da WSL, decisão mais uma vez voltando para a pipeline no Hawaii, início do calendário em abril com a perna australiana, esse corte agora só depois de 9 etapas, né? E a definição de quem segue na briga pelo título mundial, os 24 homens e as 16 mulheres. Etapa de pipe valendo 15 mil pontos, né? O Pipe Masters valendo 15 mil pontos ao campeão. Então, deixa aí nos comentários, a gente quer ouvir também a participação de todo mundo que acompanha e que segue aqui o canal do Surf 360. Ô, Blum, então é isso. A gente vai passar ainda mais algumas madrugadas aí em branco nesses próximos dias, acompanhando tudo lá na Gold Coast, né? Burleigh Heads, lembrando que não teremos Snapper Rocks e sim Burleigh Heads recebendo os melhores do mundo. E o pessoal acompanha tudo aqui no YouTube do Surf 360 e também lá pelo Instagram, @Surf360_. Vamos nessa, Blum. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Se liga na gente aí que o campeonato não para. Valeu!